Compartilhei a tela aí com vocês. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação, professora Tatiana, os professores Sérgio, Ariovaldo, Wilson e André, e os demais aí que estão acompanhando a apresentação. Vou dar início à apresentação da minha tese, que o título O Impacto de Bancos de Desenvolvimento sobre os Investimentos das Empresas, a experiência do BNDES, tese orientada pelo professor Maurício Ribeiro do Vale. Eu começo com a questão de pesquisa, assim como lá na tese, a minha questão de pesquisa, quais os impactos dos empréstimos e financiamentos concedidos pelo BNDES sobre os investimentos das empresas que os recebem, as empresas beneficiárias. Embora a questão de pesquisa não seja inovadora, não seja uma questão, uma problemática nova, inédita, eu vou desenvolver aqui durante a apresentação que o ineditismo, a tese, ela se concentra em como responder essa pergunta, a metodologia e os mecanismos utilizados para responder a pergunta de pesquisa. O objetivo geral é analisar o impacto desses recursos concedidos pelo BNDES sobre os investimentos das empresas que os recebem no período de 2002 a 2019. Esse é o objetivo geral. Como objetivos específicos, analisar o perfil das empresas beneficiárias de recursos concedidos pelo BNDES durante esse período analisado, analisar as empresas beneficiárias conforme a modalidade de empréstimo, na qual a empresa apanhou recursos, a grosso modo, duas grandes modalidades, eu separei em formas direta e em modalidade indireta de captação. Como último objetivo específico, analisar o perfil dessas empresas beneficiárias, nas quais seus projetos financiados pelo BNDES estejam ligados a investimentos de cunho social, e é aqui talvez que entre a tese. Essa característica que eu proponho analisar, que são investimentos ou empresas relacionadas ao engajamento mais social, com viés mais social, por meio dos projetos financiados pelo BNDES. Qual que é o contexto? Tanto o contexto quanto as motivações que me levaram à tese proposta. Eu começo lá nas falhas de mercado, Então, qual foi o surgimento dos bancos de desenvolvimento? Ou a grande evolução, o grande aparecimento de bancos de desenvolvimento? Muito em contexto de pós-guerra, especial aí após Segunda Guerra Mundial. E os bancos de desenvolvimento exercendo um papel importante no desenvolvimento econômico dessas nações no pós-guerra, com o objetivo de minimizar falhas de mercado. Diminuir a simetria de formação, fornecer crédito em um contexto de restrição financeira, ajudar no financiamento de infraestrutura desses países, incentivar a industrialização, negócios inovadores, por aí vai. A ausência de estudos que abordam aspectos sociais dos efeitos dos recursos concedidos por bancos de desenvolvimento. Quando a gente estuda, quando eu olho mais aspectos teóricos dessa discussão de banco de desenvolvimento, a gente vê muito uma discussão industrial, da política industrial. Depois eu vou trazer os aspectos teóricos. E apesar de fazer parte da discussão toda, aspectos sociais de um banco de desenvolvimento, empiricamente tem muito pouco estudo que aborda essa questão. E aí, quando a gente começa numa discussão, a importância de banco de desenvolvimento, na minimização de falhas de mercado, e aí chega ao BNDES, que é o laboratório para isso, porque é um banco, é um dos maiores do mundo, e tem dados para fazer pesquisa. Então, o BNDES, sendo um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, historicamente também tem um papel muito importante como credor no mercado financeiro brasileiro. A utilização, outra motivação, a utilização dos subsídios, e aqui envolve muitas questões, esses subsídios, ou até a que ponto esses benefícios relacionados, benefícios sociais relacionados ao crédito subsidiado são maiores do que os custos relacionados a essa intervenção. Então, é um dinheiro também vindo do contribuinte, aqui envolve muita discussão também. E já pegando o gancho com benefícios e malefícios de um banco de desenvolvimento tão representativo como o BNDES. Então, tem aí evidências de benefícios, quando o banco consegue incentivar a indústria, consegue agir promovendo benefícios sociais representativos, benefícios na área da política industrial, mas também tem trabalhos aí que mostram que o banco de desenvolvimento pode trazer distorções econômicas também, trazer distorções no mercado de crédito, no mercado financeiro em geral.
E aí, por último, né, que aí eu falo como talvez uma das maiores motivações, é que os efeitos do BNDES na economia são ambíguos, e em especial os efeitos sobre os investimentos. Então, alguns trabalhos encontraram efeitos positivos, outros trabalhos não encontraram efeito sobre os investimentos. Então, é aqui que a minha contextualização e até a motivação por que escolher esse tema e aprofundar no BNDES e no Banco de Desenvolvimento. Há três visões teóricas principais sobre o papel e atuação de Banco de Desenvolvimento, que eu destaco na tese. Primeiro é a visão da política industrial, onde o Banco de Desenvolvimento atua a fim de promover o empreendedorismo e a industrialização. E as falhas de mercado relacionadas à simetria de informação, racionamento de crédito, restrição financeira e problemas de coordenação. A maioria dos estudos foca direto ou indiretamente nesses pressupostos da visão da política industrial. Outra perspectiva teórica que eu trago é a visão social, onde os bancos de desenvolvimento financiam projetos, ou deveriam financiar projetos, cujos benefícios sociais são maiores do que os custos relacionados. Aqui, as falhas de mercado relacionadas estariam a geração de bens públicos, como infraestrutura, portos, relacionada a rodovias, investimentos em regiões ou segmentos de clientes que não são atrativos para o mercado, ou investimentos em iniciativas de cunhos sociais e ambientais. Só que eu já destaco, né, aqui no resumo da visão social, que projetos cujos benefícios sociais extrapolem seus custos, aqui tem uma dificuldade muito grande em mensurar, seja benefícios sociais, seja custos, e fazer essa conta de quantos benefícios sociais extrapolam seus custos. E, por último, a visão política, que eu interpreto como quando as coisas não funcionam, né? Quando aquelas outras duas visões não têm embasamento, talvez a explicação esteja aqui na visão política, de que os bancos de desenvolvimento são criados e mantidos por políticos para serem usados como instrumento de conexões políticas. E aqui justificaria a má alocação de recursos por parte de bancos de desenvolvimento. Tem duas hipóteses que sustentam a visão política de papel e atuação de banco de desenvolvimento, que é a hipótese de restrição orçamentária flexível, quando esses bancos atuam de modo a salvar empresas ruins, ou empresas em situações financeiras ruins, e também a hipótese de rent sink, que quando as empresas as que menos precisam são as que são favorecidas por esse tipo de política, dada aí a conexão política ou interesse pessoal. Onde meu estudo, o que eu proponho é analisar, né, fazer uma análise mais abrangente, colocando essas duas perspectivas, a da visão da política industrial e a da social na discussão. Muitos estudos analisam aqui mais pelo prisma da visão da política industrial, de que quando o BNDES atua de forma a minimizar a restrição financeira, o reflexo aparece no nível de investimento, mas não considera que o BNDES também pode atuar a fim de incentivar iniciativas de cunhos sociais e ambientais. Duas hipóteses. A primeira hipótese, que as empresas beneficiárias de linhas de crédito do BNDES apresentam maior nível de investimento após o tratamento, então eu utilizo um design de quase experimento, naquele design de diferença em diferenças. Eu quero ver se as empresas beneficiárias aumentaram o nível de investimento após o tratamento. O que é esse tratamento? O ano em que a empresa captou recursos do BNDES pela primeira vez, comparativamente às empresas não beneficiárias. E aqui eu utilizo uma amostra heterogênea, sem distinção de modalidades de linha de crédito, sem distinção da natureza do projeto financiado pelo BNDES. Já a hipótese 2, eu faço essa distinção separando, analisando a mesma coisa, né? Se as empresas beneficiárias de linhas de crédito do BNDES, só que agora com projetos de menor viés social, se essas empresas apresentam maior nível de investimento após o tratamento. Então, eu coloco uma cerejinha aqui com aquela questão, com a visão teórica social do papel e atuação de banco de desenvolvimento. Eu segrego empresas com viés social mais elevado, das empresas com viés social mais baixo, para ver se o efeito é positivo e como funciona esse efeito do BNDES sobre os investimentos. O objetivo é, a tese defendida,
Então, a tese deste estudo indica que o impacto positivo do BNDES sobre os investimentos das empresas está relacionado ao tipo de projeto financiado, sendo que o efeito é mais significativo em empresas com projetos menos desejados socialmente, aquelas empresas que não teriam respaldos na visão teórica social. Portanto, a tese é que os efeitos do BNDES sobre os investimentos privados são heterogêneos. Aqui vai ficar mais claro como que eu mapeei tanto todo o arcabouço teórico, as evidências empíricas, como também eu delineei os percursos para o desenvolvimento das hipóteses e da tese defendida. Eu coloco, tem o BNDES, o pressuposto é de que o BNDES age a fim de minimizar a restrição financeira. Apesar dos estudos não tratarem isso de forma, alguns tratam de forma mais direta, outros de forma mais indireta, o pressuposto é esse. Quando algum estudo chega à conclusão de que, ou encontra evidências de que o investimento aumenta após a empresa pegar BNDES, ou há uma relação entre os recursos concedidos pelo BNDES e investimento das empresas, passa por essa questão de que esse é o percurso. Se o BNDES age de forma a minimizar a restrição financeira, diminuir essa falha de mercado, os efeitos seriam sentidos no nível de investimento. Tanto, aí eu separei em dois grandes estudos, né? Tem estudos que tratam mais especificamente de pesquisa e desenvolvimento, P&D, e estudos que tratam mais especificamente de capital fixo. Então, tem evidências que os efeitos são positivos do BNDES sobre o nível de investimento das empresas beneficiárias. Outros efeitos também são encontrados a nível de produtividade da empresa, crescimento da empresa e exportação. E aqui pode ser um caminho direto, o BNDES pode agir de forma a minimizar a restrição financeira e impactar no nível de produtividade, crescimento e exportação, até que aqui na exportação há uma linha de crédito do BNDES, que é específico para a exportação, né, que é o BNDES Exim. Então, pode ser de forma direta ou pode passar pelo investimento. Quer dizer, o BNDES, ao incentivar o investimento, por consequência, ele incentiva o aumento da produtividade, do crescimento, e a empresa pode passar a ser uma exportadora. Então, aqui são efeitos positivos de quanto o BNDES, sob esse pressuposto que o BNDES minimiza a restrição financeira. E esse é o caminho principal, analisado pelos estudos, que eu estou chamando aqui de percurso A. Quer dizer, não tratada a questão das externalidades positivas ou questão de viés social do projeto, esse seria o caminho esperado. O BNDES age de forma a minimizar a restrição financeira, o impacto é sentido a nível de investimento. O meu trabalho coloca essa outra questão, que é, e projetos com externalidades positivas? E o próprio BNDES era BNDE na década de 50, quando foi criado, passou a ser BNDES na década de 80, né? Acrescentando aí o S de social. Então, e esse S de social trouxe alguma coisa diferente? Será que é importante analisar, ou todos os projetos seguiriam esse percurso A, destacado aqui? Porque o BNDES pode agir de forma também a minimizar a restrição financeira, mas com o propósito de incentivar projetos com externalidades positivas. Aqueles projetos cujos benefícios sociais são maiores do que os custos sociais atrelados. Então, eu crio aí um percurso B também. Só que eu não sei se... Eu posso imaginar que também, ao minimizar a restrição, incentivar projetos com externalidades positivas, passe pelo incremento de investimento. Pode ter esse cenário. Só que o caminho aqui, o que eu proponho é que é um caminho mais incerto. Eu não tenho certeza se passar pelo trajeto B ou pelo trajeto C, se vai impactar obrigatoriamente no nível de investimento. Já o caminho A, sim. O caminho A, a única explicação, se não tem respaldo na visão social do papel e atuação de um banco de desenvolvimento, deveria obrigatoriamente percorrer o caminho A. Só que eu proponho esses dois caminhos, quer dizer, o B e o C, sob o respaldo da visão teórica social. Além disso, tem aqui que o BNDES, por exemplo, pode não atuar de forma a minimizar a restrição financeira e as possíveis causas estariam lá na conexão política ou na própria ineficiência do banco em selecionar empresas que precisam, em fazer um monitoramento, em acompanhar ali a implementação do investimento. E, além disso, tem outras evidências relacionadas a BNDES ou ao Banco de Desenvolvimento, mais especificamente o BNDES, né,
relacionado com estrutura de capital. Então, sabe que o BNDES aumenta a alavancagem das empresas beneficiárias, aumenta a maturidade das dívidas, aumenta o valor de mercado, diminui custos com despesas financeiras. Eu deixei separado aqui porque esses estudos, essas evidências podem passar pelo pressuposto de minimização da restrição financeira, só que por não estar no principal escopo do meu trabalho, eu acabei deixando aqui de lado, porque o que eu quero destacar é essa parte. O trajeto A, o B e o C, porque aí a minha hipótese passa por esses percursos. E quando eu falo de efeitos positivos sobre o investimento, eu tenho trabalhos que encontraram efeitos positivos e tenho trabalhos que evidenciaram efeitos negativos, ou melhor, não evidenciaram os efeitos positivos. Trabalhos que evidenciaram efeitos positivos, trabalhos que não evidenciaram esses efeitos positivos. E o que eu proponho é que talvez essa não evidenciação seja pelo esse viés social, por esse trajeto B e trajeto C da figura. Material e métodos. Eu utilizei basicamente duas bases de dados. Base de dados da Standard & Poor's, da Capital IQ, e a base de dados do próprio banco, do próprio BNDES. Começo assim que seguiu os meus filtros, começando pela base de dados da Capital IQ, eu filtrei lá companhias brasileiras. Depois excluí o setor financeiro, e aí eu fiz um filtro, que é comum nessas bases de dados, a empresa aparecer uma única vez, ou tem um ano com dados, depois fica 5 anos sem ter, volta um ano. Então, eu criei um filtro, ativo total IPL, maior do que 0 no último ano reportado da empresa. E que para ter uma continuidade, eu fiz o mesmo filtro o ano para o penúltimo ano reportado, quanto penúltimo, e assim, para eu ter uma sequência de empresas com pelo menos 6 anos ininterruptos de dados. Cheguei no final aqui com uma amostra de 4.521 empresas na base de dados da Capital IQ. A Capital IQ é onde eu coletei as informações de balanço, informações contábeis das empresas. No final aqui, então, eu fiquei com uma amostra de 4.521 empresas. Essa amostra eu ainda fiz um tratamento manual que foi verificar as demais variáveis. Então, variáveis importantes como lucro, que eu precisava para calcular a rentabilidade, vendas. Então, eu tive mais uma diminuição. Aqui sim a diminuição, saíram dessa 4.521, 1.947, porque não tinha informações importantes quanto a outras variáveis que eu utilizei. Fiquei no final com uma amostra de 2.574, essa foi a amostra final coletada da base de dados da Capital IQ. A partir desse número, 2.574, eu verifiquei uma a uma, aí utilizando as bases de dados do BNDES, para verificar se a empresa tinha sido beneficiada ou não. Então, uma a uma das 2.574 foi verificada na base de dados do BNDES. E aí tem um cuidado muito grande, porque quando os nomes são muito similares, quando eu pego uma Vale, por exemplo, jogo lá na busca do site do BNDES, vai aparecer várias Vale, porque além da Vale, a conhecida Vale, vai ter outras empresas que aparece Vale no nome. Então, eu tive que, para ter a certeza se a empresa era tratada ou não, se ela recebeu o BNDES ou não, eu tive que verificar outras informações, além do nome, verificar se ela mudou o nome, se teve alteração de nome, se o endereço batia, o endereço da sede, outras informações, se elas eram as mesmas para certificar de que se tratava da mesma empresa. Tá. E além disso, isso aqui eu fiz, aí eu descobri, além disso, que tinha 59 companhias que apareciam nas bases de dados da Capital IQ como que pegaram o BNDES, porque tinha lá informação na estrutura de capital detalhada ou alguma coisa nesse sentido, só que eram empresas que não pegaram, que não tinham informação na base de dados do BNDES. Aqui, muitas empresas são companhias holdings, porque as holdings, como a Croton, eu não lembro agora se a Croton captou BNDES, mas o comum é que as holdings não costumam pegar BNDES, e quem pega são as empresas que pertencentes ao grupo. E aí, quando eu fazia esse cheque, não batia. Então, essas 59 empresas aqui excluídas, muitas são holdings, que às vezes na Standard & Poor's continha lá que tinha alguma informação de BNDES, só que quando eu pesquisava o nome, não foi encontrado. Então, foram excluídas essas empresas, no caso aí,
da Croton, né? Se imaginar, a Croton foi excluída, ficaram o quê? As empresas pertencentes ao grupo que, de fato, pegaram o BNDES, como a Anhanguera. No final, eu fiquei com uma amostra total, que foi a amostra que eu trabalhei de 2.515 empresas, sendo que 1.537 receberam o BNDES, faz parte do meu grupo de tratamento, e 978 companhias não receberam, fazendo parte do grupo de controle. Então, essa foi a minha amostra final analisada. Paralelamente, e aí foi a saída que eu encontrei também para trabalhar com aquele viés social, foi a aplicação de questionário. Como que eu cheguei aqui? Que foi foi a dificuldade do trabalho, talvez, né? Essa cereja de trazer a natureza do projeto, trazer aquele viés social para a discussão. Das 1.537 empresas do grupo de tratamento, as empresas que receberam o BNDES, 664 empresas apresentaram financiamentos que tiveram que passar pelo crivo do BNDES. São operações contratadas na forma direta, indireta não automática, nesse período analisado, de 2002 a 2019. Essas empresas que captaram na forma direta, elas apresentam informações mais detalhadas dos projetos financiados. Então, tem a descrição do projeto, tem o município, tem a cidade, tem os valores desembolsados, as taxas relacionadas. Então, dessas 674 empresas, eu fui na outra base de dados do BNDES, onde apresenta os projetos, e até se eu buscar individualmente por empresa, vai aparecer os projetos, e fiz um filtro lá para deixar o projeto aparecer uma única vez, porque é comum um projeto aparecer várias vezes, mas eu deixei como que para mim importante era a descrição do projeto, eu precisava dele uma única vez. E aí, relacionado a essas 664 empresas, eu encontrei 1.683 projetos diferentes. Então, tem empresas que teve um projeto financiado, tem empresas que, no máximo, aí, empresas que tiveram 46 projetos financiados. A saída para chegar nessa métrica, nessa variável de viés social, ou de externalidade, que eu chamo, eu elaborei 17 questionários. Por que 17 questionários? Eu fiquei, no final, com 1.683 projetos diferentes para mandar para as pessoas avaliarem, né, numa escala Likert aí, de quão aquele projeto era socialmente desejado ou não. Não tinha como mandar um questionário com 1.683 projetos, ninguém responderia. Então, a saída foi fazer questionários menores. Eu fiz 17 questionários, né, 16 questionários com 100 projetos e um último com 83. E esses 17 questionários foram aplicados a pessoas aí da área de negócios, né, aluno de graduação já formado, aluno de pós-graduação na área de administração, economia, contabilidade. A ideia, até tem aqui o layout, esse é a cara do questionário. Foi um questionário feito em Excel, então também eu não padronizei nenhuma ferramenta, fiz em Excel as planilhas e um controle mais de perto sobre o andamento das respostas do questionário, mas o questionário tem essa cara. Tenho aqui, esse aqui é o exemplo do primeiro questionário, né, os 6 primeiros projetos. Tenho lá, Abril Comunicações, esse é o nome da empresa, Estado de São Paulo. Por que eu coloquei o nome da empresa, né? Esse aqui também, eu coloquei o nome da empresa porque em algumas descrições havia o nome da empresa. Então, falei, vou ter que pôr o nome da empresa, não vai ficar desigual, porque em algumas descrições há o nome da empresa, então acabei optando para quem fosse avaliar, conhecesse o nome da empresa, mesmo que isso gere algum viés. Mas a ideia é que, com base na descrição do projeto, o participante da pesquisa, o avaliador, classifique uma escala de 0 a 10, o quanto esse projeto é socialmente desejado. E aí, na introdução, eu coloquei que esse desejado estaria ligado à geração de externalidades positivas da sociedade. Também deixei uma opção, caso o participante da pesquisa não sentisse à vontade, ou por falta de informação, ou por outro motivo, não classificar aquele projeto, também teria uma opção lá, tipo, não quero classificar. Cada questionário foi avaliado 5 vezes, então eu fiz 5 rodadas, foi o máximo aí que eu consegui, um intervalo de tempo razoável. Então eu peguei lá 17 questionários, mandei para 17 pessoas diferentes. Dei um prazo, recebi as 17 respostas, 17 questionários preenchidos, mandei mais 17 uma segunda rodada. Isso eu fiz 5 rodadas, garantindo que cada projeto fosse avaliado 5 vezes por pessoas diferentes. Eu até tive pessoas que participaram 2 vezes da pesquisa, mas com questionários diferentes.
cada questionário foi avaliado, cada projeto foi avaliado 5 vezes por pessoas diferentes. Tudo isso para eu chegar na minha variável externalidade. E aí tem outra questão importante aqui, que é como que eu cheguei, né? Porque se a gente pega o questionário, tem a Abril. Abril Comunicações, um projeto apenas. Então, eu vou ter 5 pessoas dando nota de 0 a 10, depois eu fiz a média. Então, a nota da Abril é a média dessas 5 avaliações. Agora, se eu pego aqui uma empresa como essa, a Xé Laboratórios Farmacêuticos, ela tem mais de um projeto. Então, eu vou ter uma média para cada projeto, e no final, eu preciso de uma variável a nível de empresa. O que eu fiz foi a média dos projetos. Então, primeiro eu faço a média das 5 avaliações para ter uma nota para o projeto, e depois a média dos projetos para ter a nota da empresa. A variável externalidade a nível de empresa. Quando eu já tenho essa nota, essa variável a nível de empresa, essa foi o histograma da variável. Como ficou distribuída essa avaliação pelos participantes. Então, podemos notar aqui que a maioria avaliou de 5 para cima, né? Avaliou com externalidade acima de 5. Aqui tem, do outro lado, aqui a tabela das estatísticas descritivas dessa variável, porque a minha intenção, o que é? O que eu proponho, né, analisar? Que esse grupo de externalidade baixo e esse grupo de externalidade elevado são diferentes no nível, naquele impacto nos investimentos. Então, eu quero separar o grupo baixo do grupo elevado. Como que eu fiz isso? Eu dividi no percentil 20, né, os 20%, as empresas que estão na cauda aqui dos 20% com nota mais baixa, é o grupo que vai formar as empresas que vão dar origem ao meu grupo de baixa externalidade. E por que o percentil 20? Porque foi o que bateu no 5. Foi o que bateu aqui no 5, porque eu já fiquei pensando, se eu aumentasse essa nota para além do 5, a pessoa que respondeu além do 5 não estava pensando em baixa externalidade para aquela empresa, estava pensando em uma externalidade média ou elevada. Então, até para ter uma representatividade de empresas dentro desse grupo, eu optei por fazer esse corte no percentil 20 e o percentil 80, que é as empresas de externalidade elevada. Quem ficou entre o percentil 20 e 80 formou aí meu grupo de empresas de externalidade média. Então, segreguei em 3 grupos. A composição da amostra, então, parto de uma amostra de 2.515 empresas, separo em grupo de tratamento e grupo de controle. Grupo de tratamento são as empresas que captaram o BNDES pelo menos uma vez. Tenho, além disso, tenho segregado aqui empresas que participaram de modalidades direta, então tiveram uma nota ali quanto ao projeto, quanto ao engajamento da empresa, empresas que geram elevadas externalidades, médias externalidades e baixas externalidades por meio dos projetos financiados. Tem, além desses, um grupo de empresas que não foram classificadas. Essas empresas, obrigatoriamente, elas não captaram nenhuma modalidade direta. Elas só têm modalidades indiretas, automáticas. Então, elas estão aqui também num grupo separado. As variáveis que eu utilizei 5 variáveis de investimento, o CAPEX, que é talvez a mais utilizada, o imobilizado, todas ponderadas pelo ativo total defasado, né? A variação do imobilizado, o permanente e a variação do permanente. Então, além do imobilizado, esse permanente é uma interpretação mais ampla de investimento, porque além do imobilizado, engloba ali também ativos financeiros de longo prazo, né, investimentos financeiros de longo prazo, e também ativo intangível. Outras variáveis utilizadas, rentabilidade e crescimento das vendas, que são variáveis do modelo que eu vou propor, e aí eu peguei várias outras variáveis até para conseguir alcançar ali meus objetivos específicos, que é de fazer aquele panorama, de fazer análise de perfil. Então, tem variação do caixa, índices de liquidez, alavancagem, variação da alavancagem, informações de BNDES, né, número de captações, que é a quantidade de vezes ou quantidade de anos que a empresa captou recursos no BNDES, e eu tenho esses montantes captados também.
anualmente, quanto que a empresa captou sobre o seu ativo total, quanto que a empresa captou anualmente sobre o seu passivo oneroso, o logaritmo natural dessa captação, tamanho da empresa, a idade, setor, depois vai me dar alguns resultados interessantes, localização. Então, são variáveis. Localização, né? Tem se a empresa é de capital aberto e também se a empresa é uma subsidiária ou se pertence a algum grupo econômico. São variáveis mapeadas na literatura, né? Nos estudos que evidenciaram, que trabalharam aí com BNDES, com essas questões envolvendo, seja investimento, outros efeitos do BNDES na economia, a nível de empresa. A metodologia proposta, né, a técnica de análise proposta é o estudo de evento em painel. E aqui está a sopinha de letrinha, talvez mais difícil, mas no gráfico vai ficar mais fácil. A minha variável de interesse, a variável Y, são as 5 variáveis de investimento: CAPEX, mobilizado, variação do mobilizado, permanente, variação do permanente. Utilizei o modelo conhecido como acelerador de vendas, né, onde o investimento é impactado pelo crescimento das vendas e pelo fluxo de caixa gerado internamente, que aqui eu estou chamando de rentabilidade, que eu utilizei o EBIT sobre o ativo. Controlado, né, uma regressão controlada por efeitos fixos de ano e firma, e aqui está o diferencial da metodologia, que é a criação de dummies para períodos relativos ao evento. Então, eu tenho a empresa captou no momento zero, essa modelagem vai criando dummies para ver o que aconteceu com o investimento no primeiro ano após a captação, no segundo ano após a captação, no terceiro ano, e assim sucessivamente. É uma metodologia que permitiu trabalhar com dados não balanceados. Então, aqui tem um exemplo de como ficaram os dados para análise. Eu tenho aqui 4 firmas, firma A, B, C, D, e uma amostra não balanceada, né? Aqui o período vai de 2002 a 2009, só que empresas captando, ou o evento impactando essas empresas em momentos diferentes no tempo, que é o que a metodologia me permite analisar. O diferencial, aquela abordagem de FINDIF padrão, costuma ser quando todas são impactadas ao mesmo tempo. Aqui não, aqui as firmas são impactadas em momentos diferentes. Então, tem uma empresa que recebeu em 2004, outra em 2008, outra em 2005, e a outra não recebeu. A metodologia cria períodos relativos ao evento. Então, a empresa que pegou em 2004, o ano fiscal, o ano calendário de 2004 vai ser o tempo relativo 0. Antes disso, -1, -2. Após disso, 1, 2, 3, 4, 5. E assim vai criando danos para todos esses períodos relativos. A empresa que não captou, que não foi tratada, que o evento não impactou, é a empresa que vai pertencer ao meu grupo de controle. Então, as empresas tratadas aqui seriam a empresa A, B, C, e a empresa D pertencente ao grupo de controle. Visualmente, quando a gente fala em diferença, essa é a ideia. Eu tenho um grupo de controle, representado pela linha verde, e eu tenho um grupo de tratamento, representado pela linha vermelha, e aqui, momento 0, essa linha azul, em pezinha, é o tratamento em si, o evento ocorrendo. A ideia da metodologia de diferença é ver, já tem uma diferença inicial aqui, né? Os dois grupos já são diferentes quanto à variável de interesse antes do evento, mas após o evento eu consigo observar que a empresa que tomou a vacina, a empresa aqui da linha vermelha, ela apresenta uma diferença. Esse seria o efeito da intervenção. O que o estudo de evento em painel me permite visualizar, ele estima em vermelhinho aqui essa diferença entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, dentro de um intervalo de confiança, e na mesma ideia, o que ocorreu após o tratamento. Só que ele me permite ainda olhar de uma maneira dinâmica o que ocorreu a cada ano. O que ocorreu no ano 1 após o evento, o que ocorreu no ano 2, no ano 3, no ano 4, e assim o que minha amostra permitir. Então, ele me permite uma análise dinâmica dos efeitos do tratamento. E essa foi a metodologia que eu utilizei, né? O estudo de evento em painel, também conhecido por outros nomes, eu acabei tratando como estudo de evento em painel. Agora, os resultados e as análises. Começo pela estatística descritiva.
utilizando aqui a amostra total, a amostra do grupo de controle e a amostra do grupo de tratamento. Já observo de cara que as empresas tratadas apresentaram maiores níveis de investimento. As empresas tratadas são mais rentáveis na média, e aqui com significância estatística, teste de média. As empresas tratadas apresentaram maiores oportunidades de crescimento na média. As empresas tratadas... aqui é importante essas informações de captação, que me dá um overview aqui de como essas empresas foram tratadas. Então, eu consigo visualizar aqui que as empresas pegaram mais de uma vez. Pegaram, na média, 5,6 vezes, quase 6 vezes, quase 6 anos de desembolso do BNDES para a empresa média da minha amostra. Em termos de comparação com o ativo, as empresas costumam captar, em média, 7,3% do ativo total, anualmente. E em comparação com o passivo oneroso, com as suas dívidas, a empresa costuma captar 27%, quase 28%. As empresas tratadas são maiores e mais velhas, também maior tamanho de ativo e maior idade, 43 anos, quase 44. Então, algumas considerações, né, com base nos estudos revisados. Os resultados estão em linha com as evidências de Bonomo, Brito e Martins, de que as empresas mais antigas, maiores e menos arriscadas são mais prováveis de receber recursos do BNDES. Quando eu olho para essas médias, dá a entender que, em média, as empresas com maior nível de investimento são as que recebem mais. São as tratadas, apresentam maior nível de investimento. Contudo, em desacordo com os autores, os dados não associam empresas beneficiárias com maiores níveis de alavancagem. Se a gente olhar a alavancagem aqui, são muito parecidos para os 3 grupos, né? A amostra total, principalmente aqui para os 2 grupos, o grupo de controle e grupo de tratamento. Até que o grupo de controle apresenta uma alavancagem maior. O trabalho de Lazzarini e colaboradores de 2015 também registra que as empresas beneficiárias são aquelas com boas medidas de desempenho e com proporção maior de investimento em ativos fixos. Então, até aqui, muito com base nos estudos que eu utilizei no trabalho, dando a entender que o BNDES está associado a empresas com maiores níveis de investimento, mas ainda sem poder inferir causalidade. As demais variáveis, quando eu olho para o setor, eu vejo que a minha amostra, 1/4 das empresas pertencem ao setor industrial, setor de indústria, depois em destaque vem o setor de utilidade pública. Aqui um dado que me chamou muita atenção, que foi essa variável local. Quando eu utilizei a sede da empresa, que aí a Capital IQ me fornece essa informação, né, a sede da empresa, eu observei que amostra total, 67% das empresas da amostra estão localizadas na região sudeste do país, 24% na região sul. Ou seja, as 2 regiões mais ricas do país, concentrando aí a esmagadora maioria das empresas da amostra. Informações interessantes, não apareceram os seguintes estados, né? Não apareceram aqui nem Piauí, nem Acre, nem Amapá, nem Roraima, nem Rondônia. Aí eu fiquei pensando, né? Me questionei, mas será que a empresa ela pode ter sede no sul e no sudeste, mas implementar algum projeto em outras regiões, no norte, no nordeste? E aí eu fiz outra variável, eu fiz outra medição, né? Eu utilizei outro cálculo para essa variável local, que foi pegar a implementação do projeto, que as bases de dados do BNDES me permite, junto com a descrição do projeto, tem onde o projeto foi implementado, de fato, né? Qual município relacionado àquele projeto. E calculei pela implementação do projeto. Os dados melhoram um pouco, ficam um pouquinho melhor distribuídos, mas ainda Sul e Sudeste com 77% dos projetos implementados. Desculpe, você pode repetir isso que você falou agora, que eu acabei perdendo o som aqui, não entendi o que você falou sobre esse 60% do Sudeste aí. Essa outra variável aqui, eu peguei aonde o projeto foi implementado. Então, eu calculei o local, aqui primeiro eu calculei o local como sede da empresa, onde a empresa, o estado que a empresa tem a sede, né? E aí, consequentemente, a região do país. A outro aqui, eu peguei o projeto. Então, eu peguei aqueles 1.683 projetos e classifiquei pelos municípios onde eles foram implementados. E você dispunha dessa informação, então? Isso, eu dispunha dessa informação.
E aí, quando eu olho, então, não a sede da empresa, mas sim onde os projetos foram implementados, os dados melhoram um pouco, melhora um pouquinho, mas mesmo assim quer dizer que no Sudeste, 60% dos projetos da minha amostra foram implementados na região Sudeste. 60% é em quantidade de projetos ou em valor dos projetos? Em quantidade de projetos. Quantidade de projetos. Daqueles 1.683. E 17% na região Sul. E continua não aparecendo, né? Mesmo aqui, melhorando um pouco os dados, os estados do Acre e o estado de Roraima não tem nenhum projeto implementado lá. Na minha base, não tem nenhum município da região do estado do Acre e do estado de Roraima. Então, foi um dado que me chamou muita atenção, né? Foi um dado que chamou muita atenção. As estatísticas descritivas. Tem aqui, além dessas, tem a informação de bolsa, se a empresa pertence à bolsa ou não pertence, e aí a minha amostra, por ser bastante abrangente, apenas 9% das empresas pertencem à Bolsa de Valores, no ano de 2020, né, tinha ação negociada na Bolsa no ano de 2020, e 43% são empresas que pertencem a um grupo econômico, né? Então, até tem uma divisão boa aqui de empresas que pertencem a um grupo ou não pertencem a um grupo. Então, eu apresentei primeiro as estatísticas de modo geral, agora eu venho explorando as estatísticas, segregando os grupos ainda mais, com base na variável de externalidade, que é a externalidade elevada, média, baixa, e aquele grupo que eu não classifiquei. Então, está aqui como grupo não classificado, porque não foi possível colocar no questionário para as pessoas avaliarem. Algumas observações interessantes, né? Quanto maior o engajamento social, maior o nível de investimento. Então, quando a gente pega esse grupo de externalidade elevada, esse grupo apresenta maiores níveis de investimento, tanto de CAPEX, de imobilizado, variação de imobilizado, permanente, variação de permanente, as 5 medidas. E os demais menores níveis. Então, uma relação entre o engajamento social e o nível de investimento das empresas. Quando eu olho aqui para as captações, como que essas empresas foram tratadas, quanto maior o engajamento social, a gente olhar essa variável NCAP, que é o número de anos que a empresa captou, quanto maior o engajamento, menos a empresa é beneficiada. Então, vê que o grupo de externalidade elevada foi menos beneficiado. O grupo de externalidade baixa foi mais beneficiado em vezes, em anos. Mas se a gente olhar o montante, que é o CAP3, que é o logaritmo natural desses desembolsos, confirma que, além de captar mais vezes esse grupo de externalidade baixa, também capta maiores volumes. A coisa inverte aqui no CAP1 e CAP2, que é o quê? Cap1 é os desembolsos em relação ao ativo, Cap2 é o desembolso em relação ao passivo. Então, você vê que mesmo o grupo de externalidade elevada captando poucas vezes, ou menos vezes do que os outros grupos, a representatividade desses desembolsos é maior. Então, essas empresas captam, em média, 20% do ativo, enquanto a empresa lá do grupo de externalidade baixa capta 5% do seu ativo. Da dívida dá mais da metade. Então, alguns aspectos interessantes relacionados a esse engajamento social com algumas variáveis aqui de interesse. Quanto maior o engajamento social, menor e mais jovem é a empresa também. Empresas aqui do grupo de externalidade elevada são menores e mais jovens. Empresas do grupo de externalidade baixa, empresas maiores e mais velhas. As demais variáveis, explorando para os grupos de externalidade, também trazem aspectos interessantes, que é em relação ao setor. A gente nota que o grupo de externalidade elevada a maioria é de empresas do setor de utilidade pública. E isso também para o setor de energia e para o setor de saúde. Isso aqui mostra até qual foi o critério adotado pelos participantes da pesquisa, pelos avaliadores do questionário. Então, tem uma relação muito íntima em uma externalidade elevada com setores de energia, saúde e utilidade pública.
E, ao contrário, pode ser observado aos setores de bens de consumo e indústria. Esses setores tiveram suas empresas classificadas mais ali com externalidade baixa. Então, relação entre os setores e essa questão do engajamento ou de projetos socialmente desejados. As duas regiões mais ricas do Brasil são as mais beneficiadas, com projetos de elevadas externalidades, então aqui continua uma diferença que chama bastante atenção, né? A região centro-oeste e a norte não tiveram nenhum projeto, ou nenhuma empresa, na verdade, classificada como uma empresa de externalidade elevada, com projetos de externalidade elevada. Empresas de capital fechado geram mais externalidades, então, relativamente, empresas de capital fechado estão aqui no grupo de externalidade elevada. E empresas subsidiárias geram mais externalidades. Então, aqui um dado interessante, né? As empresas que estão aqui no grupo de externalidade elevada, que são empresas do setor de utilidade pública, energia e saúde, costumam pertencerem a grupos econômicos, a conglomerados. Depois das análises descritivas, eu venho, de fato, para testagem, para o teste aí para testar as minhas hipóteses e verificar a tese proposta. Começo pela amostra total. Então, eu rodei cinco modelos, aqui eu trouxe apenas as figuras, fica mais visível. 5 modelos, utilizando as 5 variáveis de interesse, com a amostra total. Então, aqui, o primeiro gráfico é o CAPEX, depois imobilizado, variação do imobilizado, permanente, variação do permanente. Então, cada ponto vermelho é um beta estimado de tempo relativo ao evento. O ano do evento está aqui representado como 0. A linha azul é o intervalo de confiança de 95%. O que é esperado aqui? O esperado é que antes do evento, que a diferença entre as empresas tratadas de controle seja iguais a 0. Não haja diferença significativa, até para eu confirmar os pressupostos do modelo de tendência paralela e não antecipação do evento, né, os efeitos do evento. E que a partir do momento 0, se o BNDES impacta no investimento, esses pontinhos vermelhos deveriam ser significativos e acima do 0. Não ocorre isso para a amostra total. Ou se ocorre, a gente pode pegar aqui que para o CAPEX, talvez aqui no terceiro ano, até um efeito negativo, né? O intervalo de confiança está de 95%, né? Aqui a gente pode ter, talvez, significância ao nível de 90%. Tem aqui, talvez, no terceiro gráfico, alguns pontos lá no longo prazo que foram significativos, a 90%. Então, a conclusão é que, quando eu utilizo a amostra total, sem nenhuma distinção das empresas quanto as modalidades captadas, ou esse viés social, a natureza do projeto, a conclusão é que as empresas beneficiárias não aumentaram seus investimentos após o tratamento, comparativamente às empresas não beneficiárias. Então, a minha primeira hipótese não pode ser confirmada, com base na metodologia adotada. E eu parto para analisar as amostras, as subamostras. Aqui foi uma maneira de analisar esses efeitos heterogêneos, do tratamento. Quando eu utilizo aquela amostra de externalidade elevada, então apenas as empresas de externalidade elevada, comparativamente ao grupo de controle, os resultados aparecem um efeito negativo, né? Os resultados dão um efeito negativo, que no gráfico do imobilizado, após a empresa captar, o efeito sobre investimento em média negativo ao longo dos anos. Só que o que chama a atenção aqui é esse antes do evento, né? Que aí, se há uma diferença, como nesse gráfico do imobilizado, se há uma diferença antes do evento, já significativa, talvez eu não consiga inferir causalidade após o evento, porque essa diferença talvez persista após o evento também. Mas o que eu posso, pelo menos aqui, considerar é que não há um efeito positivo, né? Claramente não há nenhum efeito positivo para esse grupo. As considerações, quando eu comecei a olhar esse grupo mais a fundo e pegar alguns exemplos, eu notei que a gente já viu lá que as empresas desse grupo de externalidade elevada são empresas do setor de utilidade pública. O que eu pude notar aqui? Talvez aqui não seja possível atender o pressuposto de
não antecipação do tratamento, há sim certa antecipação dos efeitos do tratamento. Então, as empresas aqui, como eu demonstrei lá em 2 casos, a empresa ela já consegue, seja por questão contábil, ela já está registrando antes esse aumento de investimento, antes da própria captação do BNDES. Antes desse momento zero, já há talvez um aumento de investimento aqui. E aí, dado isso, e também considerando que essas empresas apresentam ciclos de investimento, diferentes talvez das empresas do setor industrial, são empresas que investem muito inicialmente, e depois o dispêndio é bem menor, até um novo ciclo de investimento, não apresentou aqui o efeito positivo. Mas o grande achado, né, é o quê? Talvez, de acordo com a visão da política industrial, os resultados não fazem sentido. Se a gente considerar que o BNDES minimiza a restrição financeira, essas empresas beneficiadas deveriam aumentar o nível de investimento. Sob a visão da política industrial, elas não estão aumentando o nível de investimento. Só que, para a visão social, e a visão social está sendo captada pelo grupo, né, pela minha subamostra aqui, que é o grupo de externalidade elevada, que os avaliadores deram maiores notas quanto aos projetos, são projetos relacionados à energia renovável, a tratamento de água e esgoto. Quanto à visão social, tem sim respaldo. Porque, apesar de não ter um efeito positivo sobre os investimentos, elas estão respaldadas por serem projetos com elevada geração de externalidade positiva à sociedade. O grupo de externalidade média. O grupo de externalidade média já muda, né? O cenário muda bastante, porque já não tem aquela tendência de queda após o evento, e sim uma tendência até de alta, deixando de lado aqui a variável CAPEX. Tem uma tendência de alta, até alguns pontos positivos aqui no gráfico de variação do imobilizado. Os pressupostos são atendidos. Então, há um efeito positivo do BNDES sobre os investimentos. Um efeito mais de longo prazo, mas talvez um efeito fraco. Aí a questão fica as externalidades médias, né? Esse atributo que eu estou chamando de médio. Teria respaldo na visão social? Os efeitos de longo prazo, que aparecem em alguns gráficos, teria respaldo na visão da política industrial? Será que é uma união entre o econômico-social ou uma ausência de E e também de S? Então, aqui eu fiquei, como interpretar esses resultados, né? Depende muito do que está dentro dessa externalidade média, e tem até muita coisa aqui. Tem um médio mais próximo do elevado e tem um médio mais próximo do baixo. Mas já muda comparado ao outro grupo de externalidade elevado. Começa a aparecer sinais de efeitos positivos do BNDES sobre os investimentos. Quando eu vou para o grupo de externalidade baixa, os efeitos ficam mais claros, mais consistentes, os efeitos positivos do BNDES sobre os investimentos. Então, aqui, o segundo gráfico, o terceiro, o quarto, apresentam efeitos positivos desse grupo de externalidade baixa, dos investimentos dessas empresas desse grupo de externalidade baixa, após a captação do BNDES. E aí vale ressaltar que são empresas dos setores de consumo e da indústrias, e que os resultados, quando eu estou tratando desse grupo de externalidade baixa, eles não têm respaldo na visão social. Não tem respaldo na visão social porque não estão gerando externalidades. Só que ganha respaldo na visão da política industrial. Talvez ganhe respaldo da política da visão industrial, que os efeitos são positivos após o tratamento. E, por último, aquele grupo não classificado, que é o maior grupo, né, em número de observações, as empresas que não tiveram seus projetos avaliados, são projetos nas modalidades indiretas. E aqui eu assumo uma premissa, né? Eu assumo a seguinte premissa, que se essas empresas tivessem sido classificadas, elas não estariam no grupo de externalidade elevada. Porque são projetos, na maioria das vezes, para compra de equipamento, máquina, para capital de giro. Então, dado o critério que os avaliadores utilizaram, essas empresas não estariam no grupo de externalidade elevada. Estariam no grupo de externalidade baixa ou, no máximo, ali, né, no grupo de externalidade média. Esse grupo é o que apresentou os melhores resultados, resultados de um impacto positivo do BNDES sobre os investimentos. Então, os efeitos foram positivos, e aí, com exceção do primeiro gráfico aqui da variável CAPEX,
E aqui são empresas menores, menos intensivas em ativos fixos, né? E talvez esses efeitos ficam mais evidentes. E os resultados são suportados pela visão da política industrial. Dada a premissa, se eu adotar, os resultados não saem fora da visão social, mas são suportados pela visão da política industrial, de que o BNDES consegue impactar positivamente os investimentos quando ele age de maneira a minimizar a restrição financeira dessas empresas. Portanto, não foi confirmada a primeira hipótese, confirmo a segunda hipótese, que as empresas beneficiárias de linha de crédito do BNDES com projetos de menor viés social, então quando eu tiro aquelas empresas que estão respaldadas pela visão social, eu consigo sim encontrar efeitos positivos do BNDES sobre os investimentos das empresas beneficiárias, comparativamente às empresas não beneficiárias e as empresas beneficiárias com projetos de maior nível de viés social. Dado que eu confirmo a minha segunda hipótese, eu consigo defender a tese de que os efeitos do BNDES sobre os investimentos privados são heterogêneos. Então, por isso que eu não consegui confirmar a primeira hipótese, porque ali estava uma amostra sem distinção de empresas e de modalidades. Quando eu faço a distinção, eu encontro efeitos diferentes, a depender do tipo de projeto financiado e das externalidades geradas por esses projetos, por essas empresas. Conclusões e considerações finais. Então, como conclusão, há uma sensibilidade na relação BNDES-investimento, que depende da capacidade da empresa de gerar externalidades positivas à sociedade a partir de projetos financiados pelo banco. Coloquei essa parte aqui que o Maurício gostou, né? Então, há um trade-off entre o E e o S do BNDES. Quanto mais perto do social, quando respaldado pela visão social, mais longe do econômico, lá da política industrial, e vice-versa. Os resultados foram robustos ao balanceamento dos dados e a diferentes períodos de tempo. Então, eu fiz lá alguns testes de robustez, considerando o balanceamento dos dados, que alguns trabalhos utilizam dados balanceados, então eu cheguei a balancear, os resultados se mantiveram, e também a diferentes períodos de tempo, dado uma limitação de que eu não consigo confirmar se, de fato, a empresa captou a primeira vez, naquele momento que eu estou falando que ela captou a primeira vez, porque eu não tenho dados antes de 2002. Apesar de ter feito ali uma procura para ver se, de fato, a empresa não tinha nos seus demonstrativos antes de 2002 a informação de BNDES, eu não consigo, de fato, cravar essa informação. Então, eu fiz alguns testes para tentar minimizar essa limitação. Os resultados corroboram com as evidências de efeitos positivos na relação BNDES-investimento, encontradas em alguns trabalhos, como de Cavalcante Vaz 2017, Barbosa e Vasconcelos 2019 e Oliveira 2019. A diferença é que o meu trabalho traz essa perspectiva não considerada em nenhum outro trabalho que analisou aí o tema. Essa perspectiva social, do viés social. Contribuições. Então, o trabalho contribui para uma medida de externalidade, limitação em outros estudos, né? Eu me propus a tentar chegar a uma medida de externalidade para captar esse atributo. Consideração da natureza do projeto, financiado pelo BNDES, para verificar efeitos heterogêneos sobre os investimentos. Utilização de um estudo de evento em painel, uma metodologia que está sendo desenvolvida muito recentemente. Eu descobri ela recente, os papers que eu utilizei muito da parte de modelagem, são papers recentes. Então, a aplicação, eu não encontrei muita aplicação na nossa área de finanças, de contabilidade financeira com essa metodologia. Em economia, a gente encontra até mais, em outras áreas já tem aplicação maior dessa metodologia. E uma metodologia que se enquadrou perfeitamente no que eu propus, né? Eu fiquei muito feliz aí em utilizar essa metodologia, acho que é até uma contribuição para demais estudos, que permite analisar essa dinâmica dos efeitos, né? Não é uma análise estática, é uma análise bem dinâmica. A amostra, o período de análise abrangentes, uma coisa que eu me dediquei desde o início, era utilizar uma amostra abrangente, utilizar um período de análise abrangente, e aí eu acho que eu consegui também, dado a base de dados da Capital IQ. Claro que todas essas conclusões, esses resultados estão passíveis a limitações, destaco alguns aqui, né, como o estudo não considera o BNDES Participações, lá o braço direito do BNDES, que tem investimento em ações, tem participação em ações de companhias. Não considera porque ele é muito pequeno, né? Talvez o custo de ver como eu trataria esse BNDES Participações, como eu colocaria lá, não compensaria o
benefício de algum resultado mudar, alguma coisa diferente, então eu acabei desconsiderando. Também não considera subsídios de outras instituições, e isso tem muito, né? Então, eu estou considerando só o subsídio do BNDES, que eu consegui mapear. Se a empresa foi beneficiada com outras linhas, por outras instituições de crédito que fornecem crédito subsidiado, isso fica como limitação do estudo. E aí tem uma modalidade do próprio BNDES que não é considerada, que é o cartão BNDES. O cartão BNDES não entra na minha análise, porque o BNDES não disponibiliza essa informação. Então, o BNDES já deixa claro lá que, quando eu procuro uma empresa para ver o quanto ela captou, como ela captou, ele não divulga dados do cartão BNDES. Então, também é uma linha bem menor, né? É uma linha bem menor, desembolsos bem menores. Acredito que não mudaria os resultados. Mas aí são limitações, além de outras limitações relacionadas à própria metodologia. Bom, e assim eu termino a minha apresentação. Aqui as referências, as principais referências. E eu muito obrigado pela participação e atenção de todos.